Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A diversidade de gêneros é a nossa pauta nessa semana. É preciso discutir por que ainda existe tanto preconceito, por que gays, lésbicas, transgêneros são ainda alvos de preconceito, de violência, de falta de direitos sociais, de direitos civis. Imagine você ter nascido numa família católica, evangélica, uma família tradicional e, de repente, se assumir como gay. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ele tem 42 anos, nasceu numa família evangélica e chegou a ser líder dentro da igreja. Ele tem o dom da fala e conquista pessoas, mas não conseguia conquistar o próprio espaço, o seu espaço como um homem que se assumiu como gay. Ele enfrentou muito preconceito e hoje conseguiu se redescobrir e ter uma nova vida. Eu recebo hoje Fábio Rodrigues, ele que é gerente administrativo e que vai contar a história de sobrevivência dele a essa situação tão difícil. Olá, Fábio. Olá, tudo bem? Fábio, conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Como é que foi esse nascer dentro de uma família tão tradicional e até o momento em que você conseguiu se liberar? Na verdade, minha história parece às vezes uma história diferente, mas é uma história que acontece em muitos lares brasileiros e fora do Brasil, né? Na verdade, eu sei de mim desde os meus 3 anos de idade. A minha mãe, quando eu disse isso para ela, ela se surpreendeu, falou, não pode ser. Mas eu tenho a memória perfeita e lembro de sentir já com 3 anos de idade que eu era diferente. E no meu jardim, eu lembro do meu primeiro dia de jardim, assim, entrando na escola e já sofrendo bullying. Hoje eu brinco sempre que bullying tem nome, né? Mas naquela época, né, tô com 42, aquela época não tinha nome. E é muito difícil, não foi uma jornada fácil. Então eu passei ali durante a infância com os coleguinhas, primeiro ano, depois segundo, terceiro, e sempre com os mesmos dilemas, né? Sofrendo ali os colegas brincando, zoando. E isso, na verdade, foi até o meu segundo grau. E não foi um momento muito fácil. E isso sem contar, às vezes, na família, né? Que a gente, às vezes, pensa que é o local de acolhimento, e a gente sofre também bullying na família, na igreja. Passei muito bullying na igreja, e até que chegou um momento, e como você falou, eu sempre fui assíduo na igreja. Com 12 anos de idade, eu ministrava escola dominical, depois me tornei líder de louvor, mas sofri aquele grande dilema, o dilema de ser, né? O dilema de ser um líder e você ter aquela preocupação com seus liderados. Meu Deus, o que vai ser se descobrirem? Meu Deus, o que vai acontecer se a minha família souber, né? E não foi uma jornada fácil, não. Foi uma jornada de muito desafio que durou 30 anos. Para você ter ideia, eu namorei uma moça pouquinho. Eu convivi há 5 anos, mas namorei pouquinho, e o meu primeiro beijo foi com ela aos 25 anos de idade, para você ter ideia. Fábio, você tentava negar, você sentia que era gay, mas tentava negar, tentava, digamos que, se enquadrar no esquema para não decepcionar as pessoas? Sim, principalmente na igreja, porque a igreja era a base, né, de uma família evangélica, e como líder, né, como alguém que levava a palavra, né, era algo muito pesado, porque eu fui professor de canto também muitos anos na igreja. Para você ter ideia, eu ministrava aulas de canto de graça, e chegou um momento, um dos momentos, que eu podia te contar vários, mas esse é um dos momentos marcantes, quase nos meus 28, 29 anos, que eu ministrava, né, aulas de canto de graça, vinham pessoas de vários bairros, eu também em algumas igrejas, e acabou que nessa igreja, nesse período, eu havia contado para uma pessoa contou para o pastor, aí você já imagina o final, né? Por fim, eu fui convidado por uma igreja que eu fui criado na infância,
Eu fui convidado pelo meu pastor da época. Ele me chamou e falou: olha, termina suas aulas de canto, se vira, mas a gente não quer. Para mim, você não é mais um homem de Deus, eu não quero você mais ministrando aula, e foi daí para cima. E aí, nesse momento, eu havia alguns liderados, a história estourou, mas eu sempre fui muito respeitado, sempre tive uma boa postura. Então, meus amigos me apoiaram, e desse momento em diante, eu fui para uma outra igreja, a igreja do meu tio, fiquei também 3 anos aproximadamente. Eu trabalhei nessa igreja também, e nessa igreja que foi que tudo começou mais assíduo para se transformar. Eu tenho uma amiga muito querida que chama Cleonice, e ela era secretária dessa igreja. E ela conversava comigo e falava assim, porque eu sempre fui muito criado certo, errado é errado. E aí, conversando com essa amiga minha, ela falava assim, que mundo que você veio? Você não vê que as pessoas estão aqui cantando, vem cá, mas elas têm esses problemas, vamos dizer, pecados, né, como se diz na igreja? E eu comecei a me confrontar com aquilo. E aí, quando eu passei a morar sozinho, foi nessa época, eu não acreditava em solidão, porque eu sempre estava acompanhado, envolvido nos problemas da igreja, eu comecei a me perguntar, meu Deus, e comecei a repensar o que seria minha vida. Essa amiga minha também, ela é muito jovial, ela é um pouquinho só mais velha do que eu, e ela tem filhas adultas, e ela falava comigo assim, Fábio, uma mãe nunca abandona seu filho. A gente sabe que às vezes na realidade tem mães que abandonam sim. Mas ela foi me mostrando com aquele coração de mãe que era possível. Então um dia eu falei com ela, eu vou na casa da minha mãe, vou sair, vou lá contar para ela. E fui. Contei para minha mãe, ela chorou muito, durou assim bastante tempo. É um período que a família fica muito assim, onde você está? O que você está fazendo? Com quem que você está? Mas, graças a Deus, a gente pensa, sofre um pouquinho, dói um pouquinho, a gente pensa, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Mas a gente sobrevive. Eu, Fábio, ao longo da minha carreira, eu vejo que uma época ser gay era considerado doença, uma época era considerado pecado. Você sentiu isso também? As pessoas achando, não, você está endemoniado, tem que tirar o demônio, alguma coisa assim. Eu tenho detalhes assim, eu participava dos acampamentos da igreja e eu vejo, talvez, a gente não tem como esconder que às vezes não vai aparecer um trejeito ou outro, a gente até brinca no universo gay, mas eu tinha muito trejeito. Hoje eu consigo olhar para trás e enxergar isso muito claro. E eu era uma pessoa até muito mais aberta, muito mais alegre, um menino muito mais feliz em termos de falar, não tinha muito filtro com as coisas, acreditava que tudo era muito bonito, que as pessoas eram muito sem maldade. E, na verdade, passando tudo isso, eu comecei a fazer cortes na minha personalidade, tanto de a coisa do gesticular e outras coisas, modo de falar, conversa mais fina, conversa mais grossa, aliás. E eu passei por tudo isso, todas essas coisas. E, principalmente, essa questão que eu estava falando. Então, às vezes, eu entrava num banheiro, por exemplo, no acampamento, você está ali com o pessoal, vai tomar um banho, então eu via que todo mundo saía, e aquilo às vezes me deixava muito triste. Então, geralmente eu ia embora dos acampamentos. E outras coisas que eu já vi, já passei, fofocas, as pessoas comentando por trás, aquela coisa toda. E principalmente essa questão, quantos retiros espirituais e quantas orações falando, meu Deus, me liberta, meu Deus, tira isso de mim. Passei muito, e não foi pouco, não. Até que chegou um momento que eu vi, não dá mais para continuar dessa forma. E fui sim, pastores falavam que isso era do demônio, que isso... E eu sofri muito com isso. Para você ter uma ideia, eu tenho uma história que eu acho muito interessante. Ali em volta dos 7, 8 anos, a gente começa a ler, né? E eu, com mais ou menos nesses 8, 9 anos, que essa igreja que aconteceu esse fato que eu contei antes, que eu fui da infância nela, depois mudei. E nessa época da infância, eu li um salmo que chama Salmo 6. E eu lembro até hoje. E eu podia ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu li esse salmo que falava, o meu pecado, os meus ossos doem, me consomem, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu não leio assim, mas eu lembro mais ou menos. E aí, para você ter ideia, a igreja toda ficou calada, porque o salmo é um salmo muito pesado. E eu lembro direitinho, eu sempre fui muito esperto, sabe? Sempre muito articulado.
Eu sempre falava, não, eu sei quem eu sou, eles não podem saber quem eu sou. E eu lembro que a pessoa que estava dirigindo, que hoje é até um pastor muito querido, trabalhou até com meus pais, ele me perguntou por que eu estava lendo aquele salmo. E a igreja toda calada. E eu fui e contei uma historinha lá para disfarçar, porque se eu fosse falar mesmo, eu vi que eu ia né, me entregar, como diz. E foi, mas eu vi que foi algo que impactou a igreja. Um menino com 8, 9 anos lê um salmo tão pesado daquele. Fábio, me conta uma coisa. Depois de ter contado para os seus pais, eles te aceitaram? Olha, hoje eu tenho um convívio muito bom com minhas irmãs, meus cunhados, muito bom. Minha mãe também, apesar que minha mãe, né, ela é evangélica, minhas irmãs também. A minha mãe tem um pouco mais de dificuldade, mas eu sei que ela me ama, né? Mas a gente também tem que procurar entender também os tempos, né? Que é diferente de você maltratar uma pessoa, destratar uma pessoa, mas você também tem que entender, procurar entender o tempo das pessoas, porque tem um tempo para a família sair do armário, né? Isso que eu estou fazendo aqui eu nunca fiz, apesar de já estar na internet, aquela coisa toda, mas nunca, né, para ir num programa de internet, é uma coisa que eu nunca fiz, seria uma saída do armário até nesse sentido. Mas eu me sinto confortável hoje, sabe? Hoje, para você ter ideia, no trabalho também, nos meus 30 anos, quando eu fiz essa transição, que foi que eu saí da igreja do meu tio, porque o que aconteceu na igreja do meu tio? Eu trabalhava lá, como eu falei, ministrava louvor e trabalhava no administrativo. E tem até um fato muito curioso, sabe? Porque eu ministrava louvor e eu comecei a ter crises. E eu era o líder de louvor e recebia para isso. Imagina só. E aí teve um momento que eu pensava assim, meu Deus, eu tinha que ministrar louvor. Eu até comento isso às vezes com meus amigos, eu pensava assim, então eu estava ganhando, eu tinha que ser um ser que tinha que sorrir e ministrar louvor pelo dinheiro, ou eu tinha que ser quem eu era mesmo e naquele momento eu estava triste e tinha que respeitar. Então quando eu conversei com meu tio, ele até é um tio muito querido, mas ele me levou para um psicólogo, me sugeriu, eu fui. E por incrível que pareça, nessa época aconteceu algo muito curioso, que essa amiga minha, que era secretária da igreja, ela começou a estudar na faculdade e ela conheceu 2 amigos gays. E esses 2 amigos falaram com ela assim, fala com o Fábio, porque ela também, quando ela ficou sabendo de mim, que psicólogo não cura a homossexualidade. Eu não sabia disso. Isso foi uma luz que acendeu. E aí o meu tio insistiu, eu peguei e fui até no dia no psicólogo, e não foi bacana, e eu fui embora. E depois aconteceu que eu falei, não, chega. Eu conversei na igreja, pedi para mim ficar até na época, e o pessoal da igreja falou que não podia, e que eu tinha que dar um jeito. Aí eu realmente estava morando sozinho, passou um pouquinho, eu entrei numa grande empresa aqui de BH, me tornei gerente até nos primeiros dias. Por incrível que pareça, era um setor de educação, né? E havia muitas pessoas, né, já assumidas nessa época, mas mesmo assim eu sofri muito bullying ainda no início com os colegas de trabalho que não eram, né, gays, e foi difícil os 2 primeiros anos, mas depois, por incrível que pareça, eu vou te contar uma coisa, as pessoas fazem bullying com a gente, mas a partir do momento que você se assume, aquilo perde a graça, por mais engraçado que seja. As pessoas já não fazem. Hoje eu sou o tipo de pessoa que eu sei quem eu sou. Então eu converso com você, 2 segundos estou falando com você, eu sou gay, tá bom para você? Não está? Paciência, não posso fazer nada por você, é quem eu sou. Tá certo. E você, inclusive, tem um canal no YouTube, né? Tem 2 fatos também muito engraçados aí sobre essa questão do YouTube. O que aconteceu? Quando eu me assumi, fiquei sabendo sobre a igreja, vamos dizer, igreja gay evangélica, que eu até brinco às vezes, eu uso um termo com os amigos gay, a igreja dos viadinhos de Jesus, mas é brincadeira. E quando eu fui à igreja, eu fiquei sabendo, eu falei assim, gente, uma igreja que me aceita, que eu posso ser quem eu sou e que ainda vou louvar o Senhor. Ô, glória, né? E aí eu comecei, foi um período interessante, eu conheci pessoas interessantes, e aí eu comecei, um amigo meu, que era pastor na época, ele falou assim, ô Fábio, vamos fazer um vídeo chamando as pessoas para poder vir à igreja? Aí eu falei assim, vamos. Nesse momento eu tive a ideia de um programa.
E aí eu comecei a fazer uns programas na internet falando dessa igreja, que não é uma igreja fundada aqui em Belo Horizonte, e fiquei durante 2, 3 anos falando sobre essa igreja. Esse movimento se chama Movimento Inclusivo. E aí eu comecei a falar sobre as igrejas e começou a surgir outras igrejas de outras denominações, vamos dizer assim, inclusiva. Inclusive, nessa época, o meu programa é um dos programas pioneiros da época, nesse sentido do movimento inclusivo. Mas essa igreja que eu fazia parte começou a falar, não, aquela igreja não é de Deus, essa igreja aqui não é de Deus. Se você ficar falando dessas igrejas, nós não vamos deixar você gravar aqui. E eu fazia tudo com meus recursos. E aí chegou um momento que eu falei, não, gente, o que é isso? Nós estamos aqui, a gente não está falando que a gente está aqui para louvar o Senhor, que tem que crescer a aceitação. Então eu vi que não era aquilo que eu queria. Então eu saí da igreja nessa época, tinha, não vou falar bastante seguidores, mas tinha seguidores. E aí eu comecei a fazer uma transição também. Porque imagina, quando você vem de uma igreja, de uma família tradicional, eu era muito mais fechado, muito mais travado, mesmo ainda na igreja, eu era muito mais travado com as roupas, com a maneira de falar. Eu ainda tenho muitas coisas ainda, e também que às vezes eu respeito que é quem eu sou também. E aí eu comecei a falar sobre algo que eu gosto muito depois. Eu comecei a falar sobre filmes LGBTs, QI+, etc. E eu tenho vários filmes que eu amo, e principalmente os verídicos, porque são histórias que são reais, ou mesmo as que não são, te fazem repensar. E eu falei, gente, eu não fiz tudo essas coisas quando eu entrei na internet para poder, para aparecer, para se tornar um blogueiro, etc, etc. Eu fiz por uma razão. A razão de que pessoas que não conhecem histórias pudessem ter um alento, um alívio da dor delas e saber que havia uma palavra que, por exemplo, eu posso citar para você um documentário muito interessante que chama O que a Bíblia Diz. Esse documentário, ele é de vários filhos de pastores dos Estados Unidos que se assumiram e os pais pastores contam o que eles sentiram na época. É um documentário muito lindo. Inclusive, nesse documentário, uma curiosidade, que o primeiro bispo gay do mundo, ele é da igreja que eu nasci na infância, nos Estados Unidos. Qual que é a mensagem para aquele homem gay que ainda não conseguiu se assumir, que provavelmente está enfrentando problemas semelhantes aos que você teve? O que você diria para esses homens hoje? Eu falo com a minha mãe e com a minha família o seguinte: se esse Deus da Bíblia, que falar que Deus não aceita, se eu quiser ser gay e acreditar em Deus, eu tenho que acreditar num Deus diferente do que as pessoas dizem. É o primeiro ponto. E eu falo sempre isso com as pessoas. Então, se eu quero acreditar neste Deus, eu tenho que crer que ele é uma pessoa diferente, que ele não é quem as pessoas me falam. E eu vou te dizer uma outra coisa. Imagina a dor de uma pessoa ouvir da sua família na igreja o tempo todo falando que Deus não te ama, que você vai para o inferno e etc. Então, a primeira coisa que eu diria para ele se sentir amado, se ele acredita em Deus, ele sentir que Deus o criou, que Deus o ama. A segunda coisa que eu diria para ele é que ele deve procurar a independência dele, porque às vezes o melhor momento, sim, dele se assumir é quando ele for independente, a não ser que ele não tenha outra forma, porque ele vai ser muito mais fácil se assumir perante a família quando ele tiver sua independência, ele vai sofrer menos em casa, com certeza. Para você, as leis precisam mudar? São as leis ou é a sociedade que precisa mudar para acabar com essa violência que ainda existe contra os gays? Eu poderia citar vários fatores aqui, sem abrir um leque numa discussão tão grande aí sobre hoje o mundo na política, no que está acontecendo, sem falar partidos nem nada, mas a gente sabe que isso revela muito do coração do que está acontecendo na sociedade, que não é novo, é antigo. Esse preconceito, né, o preconceito contra o gay, contra o trans e etc. As pessoas, eu acredito que o mundo novo vem surgindo. As pessoas mais novas, elas têm as cabeças mais abertas, mas a religião tem um peso muito grande. E as pessoas, elas julgam sem saber. Para você ter ideia, quando eu me assumi, meus amigos evangélicos,
Eles passaram a me respeitar muito mais. Muitos me disseram assim, eu não tinha ideia do que uma pessoa dessa passava. E hoje eu tenho uma outra ideia sobre isso. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer às pessoas. Mas você também tem que querer ouvir. Não adianta você ouvir falar só sobre gay e você não querer saber sobre gay. Eu queria fazer um pequeno parêntese de algo que eu considero muito importante. Nessa minha jornada, eu conheci um grupo que é fora daqui também de Minas. Esse grupo chamava Mães pela Diversidade. E esse grupo me encanta, sabe? Por uma razão. São pais que aprenderam a amar os seus filhos apesar de toda a diferença. E você não sabe o peso que isso tem para um gay. Você saber que pais aceitam que tiveram dificuldade com seus filhos e que eles falam assim, ok, meu filho é gay, mas o que eu vou fazer? O que é gay? O que é ser gay? Onde é que meu filho vai? E eles passam por uma transformação de aceitação. Hoje eu faço parte também de um coletivo chamado Diversidade Arco-Íris, que aceitam os pais e os filhos. E eu sempre me emociono com eles, porque eu vejo essa questão dos pais gays e eu sei o quanto que isso pesa. Já estou me emocionando só de pensar. O quanto que isso pesa para um gay saber que tem pais e mães que os amam e que lutam por eles. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, Fábio, pela sua entrevista, pela participação aqui com a gente. Obrigada a você que acompanhou aqui o nosso programa. E vamos pensar nisso, como fazer uma sociedade mais justa para todo mundo. Sejamos pessoas héteros, sejamos pessoas gays. Você tem preconceito? Pense nisso. Vamos construir uma sociedade melhor? Este foi mais um Fato em Foco.